hoje nós vamos descobrir, tá, alguns padrões, algumas armadilhas da mente, que é assim que eu nomeei, tá? Que faz com que as pessoas entrem num ciclo que sabota os resultados, que talvez você poderia ali ter melhores resultados no teu negócio, melhores resultados na tua vida, mas devido a esses padrões que você aprendeu, tá, com alguém lá atrás, esses padrões sempre vêm da tua história de vida, do que você aprendeu ali com os familiares, com os teus cuidadores principalmente, que são aquelas pessoas que você conviveu durante um bom tempo da tua vida ou ainda convive, e isso faz com que você tenha padrões de comportamentos, de pensamentos e, consequentemente, de resultados, tá? Então, de repente, você que está aqui hoje já tentou ali começar um negócio, mas fica preso ali no perfeccionismo, quer que as coisas saiam da forma perfeita. E por conta disso, você atrasa muito ali para você começar a alcançar algum resultado, e isso não deixa que você tenha bons ali resultado, um bom desenvolvimento, tá? Então vamos já iniciar aqui. Vou só transmitir a apresentação aqui para vocês. Só um minuto. E aí, o tema da nossa live hoje é a mente que sabota. Será que a sua mente te sabota, ou seja, faz com que você não consiga alcançar bons resultados? Ou ela impulsiona, ela te encoraja? E aí, muitas pessoas, eu vou dizer que 95% das pessoas têm algum sabotador interno, porque nós aprendemos algo lá atrás. E hoje, a minha missão é trazer isso para vocês. Porque eu já acompanhei muitas pessoas, já conversei com várias pessoas e já atendi também. Porque, como eu falei ontem, e vou repetir hoje um pouco mais sobre o meu currículo, tá? Também sou psicóloga. E eu percebo que às vezes tem pessoas com tanto potencial, mas elas não conseguem avançar. Elas se sentem presas no ciclo que fica se repetindo. E aí, para eu me apresentar aqui, eu sou Anandra Ferreira, eu sou administradora, psicóloga e também presto serviço como instrutora de gestão e negócio para o Senac. Atendo na área clínica e agora também estou com a mentoria Empreende na Prática, que é para mostrar o passo a passo. Qual o caminho que você, profissional autônomo, precisa seguir para que você tenha resultados, bons resultados, que você tenha lucro, clientes todos os dias, e não depende somente de um fator. Exemplo, tem pessoas que dizem, eu vou investir ali no marketing, eu vou fazer um anúncio para que as pessoas cheguem no meu negócio. Mas aí tem um ciclo que é necessário você ter conhecimento. Você precisa saber um pouco mais sobre a tua mentalidade. Será que a minha mentalidade está fazendo com que eu consiga alcançar os resultados ou não? Eu preciso saber sobre finanças, que foi um assunto que nós falamos ontem, alguns princípios necessários para que você avance nas finanças. E hoje, mais tarde, eu estarei divulgando o link, tá? Da live de ontem para quem perdeu e somente para quem estiver no grupo de WhatsApp. Outra questão também é você saber ali vendas, que é como fazer fechar a venda com o teu cliente e fidelizar. Ou seja, há um ciclo, há um método. E muitos autônomos, eles começam com a força de vontade, querem ter liberdade, começam ali projetando um negócio, mas eles não têm essas informações. E aí eles ficam perdidos, sem direção. Qual é o passo a passo que eu preciso ter para que eu consiga alavancar meus resultados? Então, passo a passo está sendo descrito aqui nesses 3 dias.
E eu espero que vocês fiquem comigo até o final. Não perdam essas informações, porque são muito importantes. E para dar continuidade, eu tenho algumas perguntas aqui para você. Você já disse sim para algum cliente abusivo por medo de ele não querer mais o seu serviço? Um exemplo aqui, de repente você teve algum cliente que ele te pediu algo ali que estava extrapolando ali os limites que vocês tinham estabelecido no acordo. Você estabeleceu assim um determinado horário, um determinado valor, um determinado serviço. Mas aí chega esse cliente e fica te pedindo mais e mais e mais, e de forma assim constante, e até mesmo sendo constrangedor ou abusivo ali nesse relacionamento. Mas você diz sim pelo medo dele não querer mais o seu serviço. Isso já demonstra ali uma armadilha da mente. Outro, você desiste de fazer algo porque pensa que não vai conseguir? Esse é o que eu mais vejo que traz esse problema para os autônomos. Como eu disse, tem um grande potencial, mas a pessoa não consegue dar continuidade no projeto. Até começa empolgado, posta, procura ali fazer algo para divulgar o seu negócio, mas nas primeiras dificuldades, o que é que essa pessoa faz? Ela não continua, ela desiste ali no processo. E aí você vai descobrir que há um padrão invisível que controla as suas decisões. Há algo ali que você aprendeu e que você não consegue reconhecer, não conseguia reconhecer até agora, porque agora você vai reconhecer. E você vai entender que esse padrão invisível é o que está controlando suas decisões e, consequentemente, os seus resultados. E aí eu quero que quem está aqui online, hoje nós temos o chat liberado, então vai dando aqui boa noite, vai sinalizando que você está aí escutando e que está entendendo, tá, o assunto. E, se possível, fala de onde que você é, porque vai ser muito bom para termos essas interações. Então, vamos descobrir aqui alguns padrões, tá, invisíveis que controlam a sua decisão. E aí eu vou falar aqui uma coisa para vocês, que é o caminho A e o caminho B. Anandra, o que é isso? Caminho A e caminho B? Vejam, se você tivesse que ir para um shopping, tá? Ou para um supermercado, enfim. E aí você tem o caminho A, que você conhece muito bem esse caminho, sabe? Esse caminho você sabe o que é que tem de dificuldade na estrada, você sabe quantos sinais estão presentes ali no caminho. Boa noite, Maninha, minha querida amiga. Então você conhece o caminho A, você sabe todo o caminho que está aí, o que esperar desse caminho. Mas aí tem o caminho B, que esse caminho B, você não sabe o que tem na estrada, tá? Você não sabe quais são os sinais que tem lá, quanto tempo você vai levar para chegar ali no shopping. Qual dos dois caminhos vocês vão escolher? Caminho A ou caminho B? Eu quero ouvir aí, eu quero ver de vocês, né? Ouvir não, que só quem está me escutando são vocês. Mas eu quero ver aí de vocês, tá? Alice, Marcélia, boa noite. Boa noite, Gilson. Então, eu quero que vocês falem aqui no chat, tá? Qual dos dois caminhos vocês escolheriam? Caminho A ou caminho B? Lembrando que o caminho A é o caminho conhecido. É aquele que você sabe. O que é que tem na estrada? Quanto tempo você vai levar para chegar naquele caminho? E o caminho B é totalmente desconhecido por você. Você não tem noção o que é que está te esperando lá. Vandejane, Dona Costura, boa noite. Muito bom. Aqui Gilson já colocou que é o caminho A. Caminho A que ele vai escolher. E as demais? Vamos lá, os demais que estiverem aí online. Qual o caminho que você vai escolher? O A ou o B? O caminho conhecido ou o caminho desconhecido? Vou aguardar vocês falarem. Caminho A. Mani e Gilson já colocaram aqui que é o caminho A. Muito bom.
Caminho A, Alice também. Então, aqui as pessoas estão respondendo caminho A. Mas, Anandro, o que é que isso tem a ver com a mente? Tem tudo a ver. Vandejane também, caminho A. Nós escolhemos aquilo que é conhecido. Imagine que você, desde criança, escutou algo dos seus cuidadores, tá? Tem pessoas que foram ali encorajadas, mas tem outras que não foram encorajadas. Teve outras que escutaram muita crítica, que as pessoas só valorizavam ali quando trazia um bom resultado, sabe? Quando estava ali na nota máxima na escola. E aí você começa a aprender isso, esse é o teu caminho A que você está construindo. Você começa a aprender que você precisa continuar daquela mesma forma para que seja valorizado pelas outras pessoas. Então, esse caminho A, na verdade, é que está sabotando vocês. E você não se sabota, tá? Porque você quer. Você se sabota porque você foi treinado assim. Se eu escutei durante toda a minha vida, tá? Durante ali na infância, no período que estava sendo constituído ali a minha força, o meu entendimento sobre mim, né? Sobre as pessoas e sobre o mundo, eu escuto que eu sou incapaz, que não vai dar certo, que eu preciso me esforçar. Então, eu, quando adulto, eu vou continuar da mesma forma. Você foi treinado de alguma forma. Agora vamos saber qual é a forma que vocês foram treinados. E aí eu quero trazer aqui para vocês algo que às vezes a gente pensa assim, a gente só olha o comportamento final, o resultado final. Ah, isso nunca dá certo para mim. Mas por que que isso nunca dá certo para mim? Não é em si somente o resultado, há um padrão. Primeiro a gente pensa algo sobre a gente. Depois eu tenho uma emoção, consequentemente eu tenho um comportamento e por último vem o resultado. E aí o resultado pode ser positivo ou não, dependendo do pensamento que eu tenho sobre mim. Se eu acho que eu não sou capaz de desenvolver determinado projeto, eu vou desistir, porque eu não me vejo capaz. Agora, se eu vejo que eu sou capaz de começar aquele projeto e vou continuar ele até conseguir alcançar o meu resultado, eu vou persistir. E aí, às vezes, a gente pensa que é a situação, mas não é a situação. É a forma que eu enxergo a situação, interpreto ela e daí eu começo a ter um resultado. E para eu mudar esse resultado, eu vou precisar o quê? Mudar o meu padrão de pensamento. E aí, qual o padrão de pensamento? Se vocês observarem, todas vocês têm algum padrão de pensamento. Sabe aquela situação que dá uma emoção muito forte para você, assim, dá uma tristeza muito forte quando você está tendo que lidar com algo do seu negócio? Ou então, dá ali uma raiva muito grande em você? Se você sente uma emoção muito forte, então tem alguma crença, tem algo ali do teu pensamento que está muito ali sólido. Foi algo que tem a ver com a tua infância. Tem algo que tem a ver com o teu aprendizado lá atrás. E aí a boa notícia é que, da mesma forma que você aprendeu lá atrás o errado, hoje você pode aprender a forma correta. Mas é necessário que você primeiro entenda, tá? Entenda o que é que está acontecendo comigo. Será que só sou eu, né? Teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim: olha, deve ter algum problema muito grande em mim, porque parece que eu estou indo aqui, eu estou caminhando, estou seguindo a minha vida e de repente vem algo ali e eu fico triste, eu me sinto mal, fico com vontade de desistir das coisas. Aí eu disse: olha, não é de repente, tem algo na tua história. E aí, essa pessoa, quando a gente conversou, ela falou sobre uma situação que foi um gatilho e fez com que ela tivesse um pensamento ali e, consequentemente, um comportamento. Então, não é do nada. Você aprendeu algo. E aí eu disse para ela, ela disse assim, parece que é só comigo. Não, não é só com você. Todos nós temos. Eu também tenho. E eu digo a vocês que por ter alguns padrões de crenças lá atrás,
já tentou sabotar, já tentou fazer com que realmente eu não avançasse nos meus resultados. Mas, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu olho assim e digo: isso é uma armadilha da mente minha. Isso é um padrão que está querendo, assim, como me proteger, mesmo que seja doloroso para mim, é como uma autodefesa. E eu digo: não, eu não vou permitir que eu viva dessa maneira. Eu não vou me render a essa forma de pensar. Então, vamos levantar a cabeça e vamos reagir, tá? Então, é muito sobre saber quem você é, o que é que tem dentro da tua história de vida que impacta até hoje. E hoje já vou trazer para vocês aqui o primeira armadilha da mente. Lembrando que hoje eu vou falar com vocês apenas sobre 3 armadilhas da mente. Mas no final, tá? Eu vou estar passando orientação para vocês para receberem um questionário que vocês vão conseguir ali descobrir quais são as armadilhas da mente de vocês, porque tem várias outras. E aí vocês já vão ter esse conhecimento para que vocês consigam ali trabalhar esse padrão, porque também eu vou liberar o resumo para vocês. Então, fiquem até o final, se vocês querem, tá? Eu quero saber se vocês quiserem ver, quer ter acesso a esse questionário e quer ter acesso a esse resumo, vocês já podem ir comentando aí também, tá? No chat. Que aí no final eu libero todos esses documentos, essas ferramentas para vocês, porque o que eu quero é que vocês não fiquem mais refém daquilo que travou tanto vocês durante tanto tempo. Eu quero que vocês avancem dentro do resultado. A Alice já colocou aqui que quer esse material. Que bom, Alice. Então, a primeira armadilha da mente é o crítico, tá? O que é o crítico? Sabe aquela pessoa perfeccionista nos resultados? Ela quer os mínimos detalhes. Ela tem dificuldade de descansar. Quando vai tirar ali um tempo para si, para descanso, pensa que está sendo improdutivo, que precisava fazer alguma coisa. Há pessoas que são o crítico, que ele tem um padrão ali tão rígido, que se tiver ali 20 minutos para um descanso, vai dizer assim, não, eu tenho algo para fazer, então não vou parar, porque se eu parar agora, eu não vou conseguir alcançar ali meus resultados. Não estou dizendo aqui que vocês não precisam se esforçar. Nós precisamos nos esforçar. Mas se você percebe que há um padrão que sempre você precisa estar nessa agitação, você precisa estar naquela atividade e você não consegue ter um equilíbrio para o seu descanso, isso é prejudicial. Isso prejudica a tua saúde, as tuas relações e, consequentemente, também o teu negócio. Se as tuas relações não estão boas, o que é que vai acontecer? Você também não vai conseguir produzir bem no teu negócio. Se você trabalha com equipe, esses padrões aqui, esse o crítico, que são os padrões rígidos, eles têm um grande problema para trabalhar ali, né? Para lidar com esse relacionamento, porque vai exigir um padrão muito alto das pessoas, não vão conseguir ali trazer o equilíbrio e essas pessoas vão se sentir sobrecarregadas, cansadas de lidar com esse tipo de líder, tá? Então, de repente, você já pode ter alguém que trabalha com você, ou você já trabalhou com alguém que está vendo que é dessa forma, talvez seja você desse jeito. E aí são pessoas que têm muito aquele pensamento assim: eu vou me esforçar, me esforçar, me esforçar, até que vai chegar um dia e eu vou poder descansar. Só que esse dia nunca chega, porque quando a pessoa chega no padrão, ela vai aumentar o outro padrão, e assim sucessivamente. A nossa sociedade é uma sociedade que valoriza muito isso, porque eles dizem que a gente, para ser produtivo, tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Mas, na verdade, para o nosso bem, tá? E eu defendo um profissional autônomo que se cuida, porque eu sei que aquele que não se cuida, ele chega ali no limite e vai ter suas relações prejudicadas de tal maneira que talvez não fique com ninguém ali do seu lado, porque você não conseguiu construir esse relacionamento de forma benéfica. Tudo é necessário equilíbrio. A gente se esforça. Há momentos que nós vamos precisar trabalhar mais, porque tem alguma demanda, tem alguma situação para fazer, então nós vamos precisar nos engajar mais. Mas nós precisamos do equilíbrio.
E o crítico tem essa dificuldade do equilíbrio. E aí, a origem emocional, de onde é que veio essa necessidade de nunca parar, de estar sempre ali produzindo? É de um amor condicional. Tá? Essa pessoa só era valorizada quando ela acertava ou quando ela tinha um alto desempenho. Sabe aquelas pessoas que chegavam lá e diziam assim: mãe, pai, tirei 8, mas poderia ser 10. Não fez mais do que a sua obrigação. Isso são mensagens que você passa para aquela criança de que você só vai ser valorizado quando você tiver um alto desempenho, quando você acertar. E a mensagem que fica interna é: se eu errar, eu não valho, tá? Então as pessoas não vão me valorizar. Isso é muito de eu sentir a minha valorização se as pessoas só vão me valorizar se perceberem que eu estou produzindo alguma coisa. Se perceberem que eu estou entregando um alto padrão para elas. Porque se eu entregar menos do que isso, a pessoa pode me rejeitar. Porque lá atrás, você foi rejeitado quando você fazia menos do que isso, tá? E aí você trava. Se você trava, antes de começar, preste atenção nisso. Um exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade, que tem ali o crítico, de repente não teria ali coragem, vamos dizer assim, né, de fazer uma live, eu não digo nem tanto no YouTube, ou até mesmo ali na rede social, no Instagram, de fazer um vídeo, porque pensaria que precisaria de todos os recursos, que precisa estar mais preparado, que precisa de mais material, que precisa de mais conhecimento para conseguir fazer isso. Então, isso é um padrão de rigidez muito grande. Você aprendeu isso. E aqui eu trouxe um exemplo. Vamos dizer que uma empreendedora quer lançar um serviço novo. Ela vai passar meses ajustando a página, a logo, o preço e no final nunca lança esse produto ou esse projeto. No fundo, não é estratégia, é medo de errar e não ser valorizado pelas pessoas. Então tem essa mensagem interna. E às vezes nós fazemos tão de forma inconsciente que nem percebemos ali que estamos naquele automático. E aí, será que vocês conhecem alguém dentro desse padrão? Ou se identificaram com isso, é aquela pessoa que sempre tem que estar ali na ativa, que sempre tem que estar ali em altos padrões? Se vocês se identificaram, já podem falar aí, tá? Qual é o comportamento mais comum de quem é o crítico? Procrastina. Eita, sabe aquela pessoa que procrastina, que tem aquela coisa ali, que tem alguma situação para fazer, mas demora, vai deixando, até que não tem mais opções, tem que ter, chegou no limite para entregar e a pessoa vai lá e entrega. São pessoas que têm altos padrões de entrega. Só que, às vezes, por ter esse alto padrão, faz com que você não avance no seu negócio. Porque muitas vezes nós vamos começar, como eu falei aqui, eu estou falando com autônomos e a grande maioria é eu, equipe, que é sozinho. Nós vamos começar ali, não vamos ter tanto ali ferramentas, mas vamos começar, as pessoas vão conhecendo ali seu trabalho, depois você melhora as ferramentas, melhora as condições, mas você precisa começar. Se eu fico esperando o melhor momento, talvez esse melhor momento nunca chegue, tá? Outro comportamento comum, refaz atividades várias vezes, faz vários vídeos e pensa em desistir de fazer. Já teve uma autônoma que eu acompanhei que um dos desafios, né, dentro desse acompanhamento individual que eu estava fazendo, era essa pessoa fazer vídeo na rede social, um vídeo na rede social. Essa pessoa passou o dia todo, foi para o outro dia também, sem conseguir ali fazer o vídeo, porque a pessoa disse, eu faço, aí tem um erro, faço, tem um erro. Aí eu disse, faça o seguinte, quando você estiver gravando e tiver um erro, você pausa e continua. Depois você só corta ali aquelas partes, faz a edição, para você conseguir ali destravar esse vídeo. E aí a pessoa tentou novamente, mas ela ficava naquele padrão até ela entendeu. Eu disse, olha, isso é um padrão seu. Perceba isso. E essa pessoa conseguiu destravar, ela fez o primeiro vídeo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi um vídeo de excelência, mas ainda assim a pessoa tinha dificuldade de perceber isso. Faltava alguma coisa. E outro comportamento também é que nunca se sente pronto.
faz vários cursos, procura vários. É aquela pessoa que diz assim, nunca sente que chegou no momento que está na hora de começar a repassar aquela informação, tá? Exemplo, se a pessoa for fazer algum material, pensa que precisa de mais curso, de mais livro, de mais situações para conseguir começar algo. E é como eu falei, não é que você não vai trazer excelência dentro dos teus produtos, do teu serviço, mas se é algo que te trava, você precisa começar ali a repensar sobre esse padrão. E aqui vai a dica, como superar, tá? Eu vou trazer aqui mais uma dica, porque é uma coisa mais direta ali ao ponto, mais prática, mas o que eu falo é como superar. Você não precisa provar que é bom. Então, tira isso da tua cabeça que, e se eu fizer isso, as pessoas não gostarem, e se eu fizer isso e não fluir, vai começando ali, sabe? Porque vão ter pessoas que não vão gostar. De repente, vão ter pessoas aqui que eu vou colocar um vídeo que não vão se identificar, que eu vou trabalhar de uma forma e a pessoa não vai se identificar com aquilo ali. Eu não preciso ter esse desejo de agradar a todo mundo, porque a gente não consegue agradar a todo mundo, tá? É natural, vão ter pessoas que vão ter um vínculo bom com você, mas tem outras que não. Você precisa, na verdade, praticar até se tornar muito bom. Então, a excelência vem através da prática. Não pense que você vai preparar tudo antes e no final ali tudo vai sair perfeito. Não sai, mas você vai tentar e com o tempo você vai conseguir ali desenvolver esse teu pensamento. Por exemplo, tá? Ontem nós tivemos a live aí e estava tudo planejado, já tinha programado aqui no YouTube. E ontem teve um erro, tá? Na hora da transmissão houve um erro, não saiu como planejado, mas mesmo assim eu fiz, porque eu queria muito que o chat estivesse funcionando ontem. Então eu vi o que foi que ocorreu, o que foi que deu errado. E hoje já conseguimos liberar o chat. Mas uma pessoa que é muito crítica consigo, ela passaria tempo pensando sobre isso, dizendo assim: nossa, que erro que eu fiz. Será que isso é para mim? E poderia até mesmo desistir. Mas só que não. Eu olhei assim e disse: ok, deu esse erro, vamos entender o que foi que errou, para que amanhã comece a ter um resultado, para que tenha aí o chat liberado. E hoje nós estamos aí com o chat liberado e eu estou amando porque vocês estão interagindo aí. E isso é muito bom ter esse feedback de vocês, tá? Esse retorno de vocês. Então podem falar aí também o que é que vocês estão achando, se está fazendo sentido para você ou não. A outra armadilha da mente é o fracassado, sabe? Para mim, é uma das armadilhas da mente que mais deixam as pessoas sem resultados, que é aquele padrão de fracasso, tá? E como eu disse, não é que você seja um fracassado, mas você aprendeu a ser como uma defesa. E aí são aquelas pessoas que poderiam avançar, mas por medo ou para achar assim, tem pessoas melhores do que eu. Talvez eu não vou conseguir agora. Eu não sou bom o suficiente. Então, elas desistem. E qual é o resultado? Sempre aquela mesma coisa. E por elas desistirem, elas olham assim e falam: tá vendo? E deu errado. Mas é porque você adota comportamentos, você faz com que realmente dê errado, tá? Essa é a realidade. Quem tem a armadilha da mente do fracasso faz atitudes que acabam concretizando esse fracasso. O fracasso, tá? É algo que sempre vem aquele de desistência. Chega uma dificuldade, dá vontade de desistir. Chega uma nova situação, dá vontade de desistir. A pessoa sofre muito de ansiedade quando tem ali uma nova situação. Se você, quando vai passar por algo novo, você sente uma enorme ansiedade, assim, ao ponto de paralisar, e você pensa nas situações e diz assim, não, é melhor desistir por aqui do que fracassar, isso é um padrão do fracasso, tá? Também tem uma observação. Você pode ter mais de uma armadilha da mente, tá? A grande maioria tem mais de uma. Então, de repente, você pode ter o fracasso,
tá? Porque você cresceu em um ambiente em que você era muito criticado, comparado, às vezes, tem um irmão, tem um vizinho, tem um primo, que tinha um ótimo desenvolvimento. Vamos dizer assim, você não era bom em português e matemática, alguma coisa assim, mas tinha alguém ali da família ou vizinho que era muito bom nisso. E aí as pessoas ficavam falando o tempo todo para você, seus cuidadores, olha fulano consegue, olha fulano passou no vestibular, olha fulano conseguiu isso. E você, por se comparar, você começa a olhar assim e se sentir incapaz de olhar assim e dizer, realmente, eu fracasso e aquela outra pessoa consegue. Todo mundo consegue e eu não consigo. Então, você cresceu nesse ambiente, não era muito criticado, comparado, tinha um desempenho inferior aos seus colegas ou pares. Às vezes, nós observamos, dentro da clínica, pessoas que tiveram alguma questão assim de TDAH, tiveram dificuldade de aprendizagem, e aí elas cresceram se comparando e com essa ansiedade muito grande por isso, e hoje, na vida adulta, elas desenvolvem, né? Elas já têm essa armadilha da mente do fracasso. E aí, para lidar com isso, com essa situação do fracasso, a pessoa pode também desenvolver a armadilha da mente do crítico, tá? Então, ela faz uma forma bem rígida da situação, quer entregar o máximo para que seja valorizado e amado pelas pessoas. Essa é a mensagem interna. A mensagem interna que você cresceu é que você não era capaz de conseguir ali, de ter um resultado. E aqui tem um exemplo. Você começa projetos com empolgação, quando você percebe que está avançando, começa a perder energia, vai adiar situações, duvida, desanima. Então pode ser que você está começando a ter resultado, aí você já se acomoda. Diz, não, depois eu faço, está bom, já estou cansado. E aí, qual é o resultado? Aquilo ali já começa a descer o resultado e você não tem esse retorno, né? Aí pensa, eu fracassei, tá vendo? Eu não consegui. Não era para eu ter feito isso. Esse é o pensamento, tá? Começa algo com empolgação e depois perde energia. Será que vocês conhecem alguém assim? Às vezes também essas pessoas elas têm muito projetos inacabados, sabe? São pessoas que somem. Assim, quando começa a dar certo, tem aquela situação sempre inacabada. Às vezes está ali 90%, aí falta 10% e a pessoa não termina. Para de divulgar, sabe? São aquelas pessoas que começam a divulgar ali o seu trabalho, mas aí vem ali o resultado, vem alguém e tal, e a pessoa para de divulgar. Então, isso é uma forma de se sabotar, é uma autossabotagem. Você tinha tudo para avançar, mas você simplesmente para. Por quê? Você está escolhendo o caminho A. Lembra daquele caminho A que eu falei para vocês? Vocês conheceram que aquilo ali era o seu padrão, aquilo ali era a sua realidade. Então, eu vou permanecer dessa forma, porque esse é o caminho que eu conheço. Eu não sei o que é o caminho do sucesso. Será que eu estou preparado para isso? Tem pessoas que têm o sucesso, que conseguem ter um sucesso muito rápido, vocês podem ver aí em celebridades. Às vezes tem pessoas que saíram ali numa situação bem difícil e de repente elas têm um excelente resultado, tá? E essas pessoas adoecem porque parece que está desconectada com o que elas acreditam. Que elas dizem assim, eu não sei como é que eu cheguei aqui, e elas adoecem porque elas não souberam, elas têm medo ali do sucesso. Por mais que elas gostariam de ter o sucesso, mas elas aprenderam que não era capaz, que não conseguiriam ter aquele resultado. E como superar, né, o medo do fracasso? Entenda que o medo não é de fracassar, é do desconhecido. Comece tentando situações desafiadoras. Então, Anandra, eu tenho medo de fracassar. Eu percebo que quando tem alguma situação assim, eu começo a ficar com medo, e aí eu acho que é melhor não tentar, porque é melhor ficar no conhecido. Aí o que é que você vai começar a fazer? Comece pequenos desafios, tá? Entenda ali a sua origem, o que foi que aconteceu lá atrás, quem eram as pessoas que te criticavam, tá? Entenda isso. Mas depois você começa situações desafiadoras.
eu tenho dificuldade, Anandra, de fazer uma live como você está fazendo. Eu tenho dificuldade ali de divulgar o meu trabalho. Começa fazendo um pequeno vídeo, um vídeo ali de 30 segundos, alguma coisa mínima que você conheça e que já vai trazer ali aquele empoderamento para você, de você olhar assim e dizer, eu consegui. E aí, aos poucos, você vai aumentando esse espaço. E aí você vai perceber que quando você alcança algo que para você era desafiador, você pode anotar aquilo ali como uma evidência e lá na frente você vai perceber, eu consigo. Então eu vou tentar, eu vou subir mais um degrau. E vai subindo de degrau em degrau, porque você vai conseguir superar essa armadilha da mente. E aí, pessoal, vocês estão gostando de saber dessas armadilhas da mente? Está fazendo sentido para vocês entender como a nossa mente ela pode nos ajudar ou não? Vão comentando aí, tá? E a terceira armadilha da mente, tá? A nossa última armadilha da mente, aí eu vou pedir que bom, Mania, você está gostando muito. Eu vou pedir para que vocês fiquem até o final, tá? Depois que terminar sobre falar sobre essa armadilha da mente, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão ter, tá? O acesso ao questionário e também ao o subjugado. Sabe aquela pessoa boazinha que diz sim para todo mundo? Que nunca, assim, tem alguma situação, sempre está colocando os outros à frente dessa pessoa? Esse provavelmente tem a armadilha da mente da subjugação, tá? O subjugado. E esse padrão faz no teu negócio você ganhar pouco e se sentir usado. Às vezes você está muito cansado, mas ganha pouco. Qual é a origem emocional nisso, tá? Você cresceu em ambientes punitivos, ou seja, pessoas puniam você quando você não fazia o que ela queria, que exigiram responsabilidade de você, mesmo você sendo novo, você teve que cuidar de alguém da tua família, às vezes um pai ou uma mãe que adoeceu, e aí você teve essa responsabilidade, você tinha que ser o bonzinho para não dar mais trabalho ali para os teus pais, ou os pais que eram ressentidos, tá? O que é isso? Quando você falava ou fazia algo que não era totalmente da forma que eles gostariam, eles te puniam ali com o silêncio, te excluía, deixava assim você se sentir bem mal por isso. E aí a mensagem interna é: eu preciso agradar para ser amado. De repente, você que se vê nesse padrão diz assim: não, mas eu não penso isso. Eu não penso que eu preciso agradar para ser amado. Mas internamente, se você diz assim, as pessoas vão gostar de mim se eu agradá-las. Ou então se preocupa assim, e se eu não fizer isso, elas se afastarem de mim? Você está com essa mensagem interna, que eu preciso agradar para ser amado. E aqui tem um exemplo, tá? Um cliente pede desconto para você. Você sabe que não compensa aquilo ali, aquele desconto, porque ali você já vai sair no prejuízo. E aí, pessoal, há momentos na nossa vida, tá? Às vezes nós estamos começando, então eu vou colocar ali um preço um pouco menor, vou dar um desconto. Mas se você percebe que está sempre cedendo ali para a pessoa, sempre está dizendo sim, e aí não é só não é só no negócio, também na vida pessoal, sempre está aquela pessoa disponível para todo mundo. Então isso é um padrão, tá? Aí você aceita aquilo ali, vê que não compensa, mas mesmo assim você aceita e depois sai frustrado, mas aliviado por não perder. Você diz assim: essa pessoa vai ficar comigo. Ok, tá? Pode acontecer momentos que a pessoa, você dá um desconto em alguma situação ali, a pessoa fica com você, você conquista ali o cliente. Mas e nas outras situações que você vê que pode prejudicar muito você? Se você não consegue colocar ali sua demanda, o seu valor e tem essa dificuldade, fica desesperado até mesmo, né? Tem uma pessoa que eu conheci, né? Que essa pessoa ficava desesperada em pensar que não tinha agenda para atender alguém. Mesmo, veja só, se eu não tinha agenda para atender alguém, é porque
eu estava ali, né, preenchido, já tinha ali um quantitativo de clientes, mas essa pessoa, assim, ficava desesperada de dizer assim, olha, essa semana eu não tenho agenda, mas nós podemos agendar para outra semana. Ficar desesperado naquilo, como aquela mensagem de que eu preciso dar conta nisso. Eu preciso dar um jeito para que a pessoa não me abandone, sabe? É esse desespero que eu falo, é isso que te prejudica. E aí, o comportamento é cobrar mais barato, trabalha além do combinado e se sente usada e que nunca tem com quem contar. São pessoas que têm essa sensação. Ah, eu me entrego tanto para as pessoas, eu faço tanto pelos outros, mas nunca tem ninguém que cuida de mim. Essa é a sensação que você tem. Trabalha além do combinado, isso pode fazer com que você tenha um esgotamento e cobra muito barato, porque você acha que se cobrar mais, a pessoa pode ali ter um pensamento negativo de você, pensar que você está se aproveitando, também tem esse pensamento, tá? E aqui vem como superar, né? Como superar essa armadilha da mente da subjugação? Imponha pequenos limites. Dizer não é um ato de respeito consigo mesmo, sabe? Quando alguém conhece o valor do teu serviço, quando a pessoa entende o teu negócio, tá? Alice está aqui contribuindo também, dizendo com toda certeza. Exatamente, Alice. Quando as pessoas entendem, tá, o teu valor, entendem o teu negócio, entendem a tua entrega, elas vão querer estar com você, certo? Então, não é só cobrar mais barato. Você precisa colocar outros valores, outras situações com que as pessoas percebam que você é a profissional que eles querem, tá? Amanhã também eu vou falar mais sobre isso, que é sobre marketing e vendas. Não percam sobre isso, tá? Mas as pessoas precisam entender, não é só sobre valor. E eu digo isso para vocês por experiência própria, tá? Eu não tenho a armadilha da mente da subjugação, mas teve um determinado momento que eu não tinha muita estratégia de negócio e eu cobrei um valor muito barato no serviço, extremamente barato. E o resultado é que as pessoas não valorizavam, não chegaram clientes, não fecharam e ficaram até desconfiados, tá? Então, e eu já escutei, né, até mesmo algumas pessoas falando assim: ah, se é muito barato, eu desconfio, tem alguma coisa. Então, não é só isso, tá? Não é só preço. Tem outras coisas que estão relacionadas para que as pessoas entendam que elas querem te contratar ou que elas querem ali o teu produto, o teu serviço, enfim. Então, dizer não é um ato de respeito com você. Todo mundo tem um limite, tá? Nem sempre eu estou disponível, nem sempre eu vou conseguir atender todas as demandas. E está tudo bem. Se a pessoa quiser aceitar em um outro momento, então eu estarei disponível em outro momento. Mas caso não, tudo bem, eu vou ter que seguir em frente, tá? Imponha, e aí você pode começar como? Impondo pequenos limites. Eu tenho. Quem são as pessoas que vocês possuem menos dificuldades de falar um não, de colocar o limite? E quais são aquelas que vocês possuem mais dificuldades? Vocês vão colocar ali na balança, tá? E não precisa ser somente com o cliente, pode ser também ali na tua vida pessoal. E aí você começa para aquelas pessoas que são mais fáceis ali de você colocar pequenos limites, dizer a sua opinião, de repente você tem a dificuldade ali com seus amigos de você negar um pedido de saída, o teu amigo te chama para sair para algum lugar e você tem dificuldade de negar, mesmo sabendo que está cansado e nem pode sair. Então mas você olha assim, eu não tenho tanta dificuldade de falar ali, eu sinto ansiedade, vamos dizer assim, 50% de ansiedade de fazer isso. Aí você começa por esse mais fácil, depois vai para o mais difícil, ok? Esses padrões não são quem você é. São estratégias antigas de sobrevivência. Então, você aprendeu naquele ambiente, como eu falei para vocês, aquele ambiente que tinha um amor condicional, aquele ambiente que você era muito criticado, você aprendeu a viver dessa forma. Mas você não precisa continuar com essa mesma estratégia. Comece a mudar, comece a ter uma nova estratégia, se autoconheça, como eu disse para vocês. No final, eu vou liberar ali o questionário. Então, já começa a pensar ali, ver qual é a minha armadilha da mente, tá?
entenda sobre isso. E aí vale ressaltar também, pessoal, que esse questionário foi elaborado por mim através de estudos que eu fiz, tá? Dentro da psicologia, eu fiz alguns estudos e eu elaborei esse questionário. E esse termo também, armadilha da mente, foi o nome que eu trouxe também, tá? Dentro da minha metodologia. E até para explicar para os meus pacientes e clientes, porque tem alguns termos técnicos que as pessoas não vão entender. Então, eu trouxe isso como armadilha da mente para que seja mais de fácil acesso. Ou seja, esse questionário, essa forma de explicação, né, essa forma de armadilha da mente, vocês só vão conseguir comigo, tá? Através de estudos que eu fiz e material e do meu método que eu desenvolvi.